Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mil Bahia. Eu sou Mil Bahia, o seu YouTube favorito. Graças a Deus está acabando a data FIFA, que eu não suporto data FIFA, cara. Não gosto de data FIFA não. Eu só gosto de assistir a seleção brasileira na Copa do Mundo. Se gosta de data FIFA aí, pô, meu irmão, só serve para parar o campeonato, tirar o ritmo de alguns times, né? Aí você perde, você fica 10 dias aí sendo zoado, sem poder, sabe? É um bagulho chato. A gente ainda se estressa com a seleção brasileira no meio do caminho, né? Ver que a seleção aí só vai fazer a gente passar raiva na Copa do Mundo. Pô, meu irmão, eu não gosto de data FIFA não, velho. Quem gosta, eu respeito, mas não gosto de data FIFA não. Fico sem ver meu Bahia jogar, tenho que ficar vendo reprise de jogo no YouTube ou na televisão. Pô, é uma merda, velho. Só é bom porque a gente dá pra tirar uns 2 dias de descanso ali, né? A gente que tá aqui todo dia fazendo vídeo, postando vídeo, a gente tira uns 2 dias ali, mas não gosto não. Eu tô aqui fazendo vídeo, acompanhando o meu Bahia, que é o que eu gosto. Mas já que tá acabando, essa semana já tem Campeonato Brasileiro, então vamos aquecer para esse grande jogo aí, que é o Bahia contra o Furacão na Arena Fonte Nova. O Furacão que meteu 4 no Botafogo ontem. O Botafogo tá passando por crise, o bicho tá pegando pro lado do fogão, pro pai. Se não abrir o olho, o futebol brasileiro, por mais que muitas pessoas falem que é fraco, que é isso e aquilo, mas não perdoa erros não. O futebol brasileiro não costuma perdoar erros não. Então o Botafogo, por mais que eu acho que não vai ficar ali, não vai cair de divisão, mas tem que abrir o olho, porque é assim que muitas equipes caem de divisão, tem que abrir o olho. E assim, eu vi alguns torcedores do Bahia, né, temendo o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. Pô, cara, eu não vou ter medo do Furacão, né? Com o máximo respeito ao Furacão, mas eu não tenho medo de ninguém na Arena Fonte Nova, irmão. De ninguém nesse Brasil que vim jogar na Arena Fonte Nova contra o Bahia. Eu vou estar com medo, irmão. Eu acho que o jogo não vai ser fácil. Exemplo, Bahia e Palmeiras no domingo. Não vai ser um jogo fácil. Mas eu vou estar aqui, porra, a gente vai tomar uma goleada, porra, a gente vai tomar... Pelo amor de Deus, eu não sou torcedor do Bahia, pai. Isso aí eu não sou torcedor do Bahia. Eu tenho toda a fé que nosso Bahia pode sim vencer. Não vai ser um jogo fácil. O Furacão vem embalado, vem aí com tudo na segunda colocação, vem para tentar ganhar e encostar na liderança, mas ele vai pegar o Bahia, que foi um dos maiores mandantes no ano passado no Campeonato Brasileiro. Tá invicto na Arena Fonte Nova aqui no Campeonato Brasileiro e vem aí de uma goleada aí cheio de ódio para tentar vencer diante de sua torcida aí, que deve estar com mais de 30 mil pessoas. Vamos comentar um pouco sobre isso e eu também quero trazer o seguinte para vocês: quem deve ser o titular na quarta-feira? E aí eu quero saber a opinião de vocês, Ronaldo ou Léo Vieira? Já deixa aqui nos comentários, que no final eu vou dizer a minha opinião e vou dizer quem dos dois aí deve ser titular, né, com base em todas as contratações que chegou aqui no Bahia. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Aqui tá a reportagem do À Tarde, galera, falando aqui um pouco sobre o momento, né, do Furacão, que chega de um momento muito bom. Ele que subiu da Série B para a Série A e tá fazendo sua gordura ali, pai. Quem quiser que abra o olho, porque o Furacão tá fazendo sua gordura ali para no final do ano não passar por uma crise. Atacante mais caro do Atlético chega em alta contra o Bahia, né? Artilheiro em alta. Viveiras chega embalado para o duelo na Arena Fonte Nova. Viveiros que eu até falei Viveiras, me perdoe. Viveiros que a torcida do Bahia teve até uma expectativa aí dele poder pintar no Bahia, né? Já que saiu rumores que o Cadu Santoro aí, junto com o Rogério Ceni e sua equipe, estaria monitorando e tentando a contratação do Viveiros, bom centroavante aí que está embalado. Não, quando chegou, né, teve um momento ali meio difícil. Eu lembro que contra o Corinthians ele foi até criticado por ser ali um cara mais duro, né, mais grandão assim, meio rústico, mas que acabou embalando, está muito em alta. O Atlético Paranaense que venceu ontem o Botafogo por 4-1, poderia ter dado 6-7, né? Jogou muito a bola o Atlético Paranaense e só não foi aí porque o goleiro fez boa defesa, teve um gol que foi anulado, né? E assim mostrou o grande elenco que o Atlético Paranaense está formando, elenco ali que tá ali bem compacto, sabe? Tá bem organizado pelo treinador. E também as fraquezas do Botafogo, né? Como o goleiro do Botafogo antes que só Deus, né? Ele que tinha feito uma boa partida até contra o Bragantino, mas ontem voltou a cometer erros. E o Botafogo escancara aí essa dificuldade em goleiros no Brasil, porque o Bahia passou por dificuldade, passa ainda pela questão de goleiro, né? O Botafogo agora tá passando por essa dificuldade, né? O Inter tava passando por essa dificuldade, tá passando, né? O goleiro do Inter, que é um goleiro bom, Rocher, mas tá cometendo muitos erros, né? Até o Brazão, que era um goleiro que vinha sendo muito falado, muito elogiado,
a torcida do Santos está começando a pegar no pé do Brasão por cometer muitos erros, né? Então, o futebol brasileiro está escancarando aí a falta de bons goleiros. Hoje em dia, antigamente, todo time tinha um goleiro muito bom. Hoje em dia, aí a gente vê essa necessidade, essa carência no gol, né? E eu acho que isso aí passou muito também quando você vai fazer um teste para ser goleiro, né? Eu que já brinquei aí no gol por muito tempo. Os caras veem muito a altura, a estatura e não a qualidade do goleiro, sabe? Os caras costumam ver muito só a altura e aí acaba, às vezes dá certo. Você pega um goleiro alto como o Courtois, o Naruma, o Hugo Souza, mas às vezes você pega um goleiro que só tem altura, não tem agilidade, não tem velocidade, não tem tempo de reação. E o cara só é alto e aí fica um cara alto e lerdo no gol, né? E aí acaba aí sofrendo quando chega na equipe principal. Mas vem muito embalado, né? E aí aqui tem aqui o resto da matéria. O time do Bahia recebe o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 8 horas na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E terá como principal desafio conter o atacante Kevin Viveiras. Eu espero que o David Duarte já esteja como titular no Bahia. Porém, galera, é assim, são 2 jogos difíceis que o Bahia vai enfrentar. Atlético Paranaense, Botafogo. Segundo colocado, primeiro colocado. Atlético Paranaense e Palmeiras. Segundo colocado, primeiro colocado, quarta e domingo, todos 2 na Arena Fonte Nova e no retorno, todos 2 vai ser fora de casa. São jogos para o Bahia somar ponto. Se o Bahia, né, tem alguma esperança de brigar por título, tem alguma esperança de brigar ali entre os 3 primeiros, o Bahia tem que somar no mínimo 4 pontos. Mas o certo é o Bahia somar 6 pontos, porque a gente já perdeu pro Remo. Se a gente ganhasse do Remo, a gente brigar agora por 4 pontos. 4 pontos aí tava filé. Mas como a gente tomou 4-1 do Remo, eu acho que foi 4-1. Hoje, eu não quero até esquecer essa derrota. Hoje a gente tem que vencer esses 2 jogos, aproveitar a força da torcida, né, jogar dentro de casa, não importa, o Palmeiras não tá vivendo um bom momento, né? Eu digo a você, o Atlético Paranaense tá vivendo o melhor momento que o Palmeiras. Né? Por mais que o Palmeiras esteja vencendo, o Palmeiras não tá fazendo jogos de grandes jogos, né, do olho ali do torcedor ficar brilhando ali de tanta qualidade, não, tá vencendo, tá fazendo o básico, quer vencer, tá fazendo o papel deles, quer vencer, mas não tá mostrando esse futebol todo. O Bahia tem todas as condições. Eu lembro de Palmeiras e Mirassol, o Mirassol perdeu o gol pra um caralho, velho. Se faz um gol ali, ou 2 gols, o Palmeiras era capaz de perder, mas o Palmeiras venceu e é isso que importa, né? Mas vem jogar na Arena Fonte Nova, diante de 45 mil pessoas, 40 mil pessoas apoiando, empurrando. Então o Bahia tem que aproveitar esses 2 jogos para fazer 9 pontos, porque depois vem jogos fora de casa que não vai ser fácil, mas isso aí é para outro vídeo aí, porque o Bahia daqui para a 17ª rodada tem 4 grandes jogos fora de casa aí que vai dar dor de cabeça. Então o Bahia tem que buscar esses 6 pontos aí, né? 3 contra o Atlético Paranaense e 3 contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova. Eu não vou ter medo de adversário nenhum na Arena Fonte Nova não, pai. A gente tem que aproveitar o nosso mando de campo para pontuar, para fazer pontos, cara, tá ligado? A gente tem que aproveitar isso aí. Agora, galera, vamos trazer um assunto aqui que veio à tona aí esses dias, que ainda está à tona, que é o seguinte: quem, para vocês, deve ser o titular do gol do Bahia? Léo Vieira ou João Paulo? Você acha que o João Paulo deve jogar outra partida, já que na outra ele já entrou ali no meio do jogo, o jogo pegando, né? O próprio Rogério Ceni falou que é difícil um goleiro entrar em um jogo ali correndo, né? Que é melhor ele entrar ali no início para se preparar, né? Ou você acha que o Léo Vieira, que estava sendo titular na Chapecoense, deve ser, né, o goleiro titular do Bahia? Cara, eu vou trazer 2 opiniões aqui. A primeira eu vou trazer a minha opinião. Na minha opinião, o Léo Vieira tinha que ser titular, tá ligado? Por mais que quem acompanha meus vídeos aqui sabe, eu sou fã de João Paulo. Eu torço pro João Paulo dar certo no Bahia porque o João Paulo do Santos agarrou muito, né? Foi um cara que foi muito importante pro Santos. E o Santos só não caiu antes naquele Campeonato Brasileiro do rebaixamento por conta do João Paulo. O João Paulo só perdeu espaço pro Brasão porque ele estava machucado. Mas o João Paulo, ele não tá bem ainda, tá ligado? Essas contusões mexeu com ele, irmão. Né? Até o físico dele aparentemente não tá bem para goleiro. O goleiro tem que ser mais ágil, né? Ele tomou os gols e ele entrou contra o Remo, tomou uns 2 gols ali que era defensável, entendeu? E a torcida já tá pela aqui com ele. Então assim, eu não acho que ele deveria agarrar no jogo de quarta, porque qualquer erro besta dele, ele vai ser muito crucificado pela torcida, né? E ao contrário do Léo Vieira, que chega para ser titular,
né? O Léo Vieira, ele chega como titular de uma equipe de Série A. Ele estava agarrando na Chapecoense. Ele agarrou os jogos iniciais com a Chapecoense. É o goleiro que fez mais defesa no Campeonato Brasileiro até agora, né? É o Léo Vieira. Então, assim, ele chega jogando, né? Tendo a dificuldade ali de tomar conta de um gol de uma equipe que não é uma das maiores equipes do Brasil, né? Então, é uma posição que ele vai ter muita dor de cabeça lá na Chapecoense. Então ele chega no Bahia, né? O Bahia sem o goleiro titular vai ficar uns jogos fora. Então, na minha visão, o Léo Vieira tinha que iniciar o jogo de quarta-feira. Ele já tá jogando, pô, já tá jogando, já é titular. E o João Paulo briga aí para tentar ter outra oportunidade. Essa era a minha visão. Não porque eu não gosto do João Paulo, mas eu acho que o Léo Vieira era titular na Chapecoense. O goleiro que fez mais defesa na Chapecoense. Eu digo a você, eu ainda tô com um pouco de pé atrás com o Léo Vieira, né? Mas como ele tá vindo para jogar essas partidas aí que o Ronaldo vai estar se recuperando, beleza, eu torço que ele dê certo, sabe? Eu tô com os pés atrás porque eu assisti alguns jogos dele aí, né? E eu sou meio cabreiro assim por goleiro, né? Mas o João Paulo também não tá essas coisas todas, então eu tenho que confiar no Léo Vieira que ele dê muito certo, né? Que ele possa fazer boa defesa e ajudar como ele estava ajudando a Chapecoense. Mas agora eu vou dizer o que eu acho que deve acontecer no jogo de quarta, né? Lembrando, na minha opinião, o Léo Vieira tinha que ser titular quarta-feira. Eu acho que ele é o que está mais preparado para jogar contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, que são dois grandes jogos seguidos. Lembrando, o goleiro de quarta vai ser o mesmo que vai agarrar num domingo, se tudo der certo. Mas eu acho que o Rogério Ceni vai colocar o João Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni, tudo bem, né? É só aqui um tiro no escuro, mas eu tô pegando que eu acho que o João Paulo vai ser o titular. Por quê? Porque no Bahia hoje a gente enxerga que tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, os mais velhos que estão lá sempre jogam, sabe? Muitas vezes a gente vê jogadores chegando bom e quando chega aqui não joga, porque tem uma espécie de hierarquia, tá ligado? Os que estão aqui jogam. Mesmo que o que chegue seja melhor, esteja em melhor posição, são poucas vezes que esses daí vão pro banco de reserva. A gente lembra quando o João Paulo chegou aqui, o Ronaldo não estava bem, né? Mesmo assim, o Ronaldo continua agarrando. Na época, o Ronaldo não era o Ronaldo que é hoje. E o João Paulo chegou para ser titular, né? A gente pediu o João Paulo, mas o Ronaldo continua agarrando por causa de hierarquia. Quando o Ronaldo chegou aqui, o Marcos Felipe não estava bem. Mesmo assim, o Marcos Felipe agarrou vários jogos seguidos, sendo que o Ronaldo chegou para ser titular. Então, e não é só no gol, tem outras posições que a hierarquia continua. O Roman Gomes, quando chegou aqui, chegou muito bem, né? À toa que ele jogou um Bavi muito bem. O Roman Gomes, ele foi um dos destaques daquele Bavi lá no Barradão. Mesmo assim, o Gilberto era o titular. Então tem uma hierarquia aqui. Quem tá aqui primeiro é o que joga. Talvez essa hierarquia seja quebrada na quarta-feira por conta de uma necessidade de a gente ter um goleiro com mais experiência e com mais confiança, né? Mas eu acredito que não. Acho que o Rogério Ceni vai continuar com essa hierarquia e quem deve ser o titular do Bahia provavelmente vai ser o João Paulo. Até porque eu vi gente falando que o Léo Vieira jogou lá com o Rogério Ceni, mas o João Paulo foi um pedido de Rogério Ceni também. Então assim, vamos ver quem é que vai agarrar. Deixa a opinião de vocês aqui para vocês quem deve ser o titular. Na minha opinião, quem deve ser o titular é o Léo Vieira, até porque eu quero ver ele agarrando. Quero assistir um jogo assim completo ele agarrando, né? E eu torço muito que dê certo, porque quem sabe a gente não ganha uma força aí no gol, né? Quando o Ronaldo volte aí, o Léo Vieira esteja um paredão no Bahia, né? E a gente esteja aí com... Porque o que é bom pro Bahia é bom pra mim, é bom pra vocês. Mas vamos ver o que vai dar aí. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.